bom dia! Gente, então, eu quero conversar com vocês, eu quero mostrar quem é Karine, eu quero falar um pouco de mim. Eu não tô no melhor cenário que eu queria estar, mas é o que eu tenho, então é isso. Pra falar sobre tudo, eu preciso falar pra você o porquê eu me afastei das redes sociais e porquê tudo aconteceu e enfim. Então, vamos lá. Primeiramente, quando minhas redes sociais estouraram, eu já perdi muitos seguidores e eu fiquei com muito problema com isso, de perder seguidores. Pra mim era realmente um problema. Só que aí eu lembrei que quando aconteceu o que aconteceu, eu lembro que eu me ajoelhei e eu orei e falei assim, meu Deus, se não for para o meu bem, se for para envergonhar o teu nome, que eu não cresça, que eu cresça com sabedoria. E esses dias eu aprendi que orar, você precisa saber o que você está orando e você precisa saber o que você está pedindo. Porque Deus não vai te dar uma fórmula mágica e, enfim. E então eu tô aprendendo a orar, né? Mas eu preciso falar pra você sobre a minha infância, né? Eu preciso falar isso porque, assim, por muito tempo eu vim aqui, eu falei, e eu murmurei, eu reclamei, eu tava num ciclo vicioso de reclamação, né? E na quarta-feira, dia 31, eu acho, se eu não me engano, de agosto desse ano, eu acordei muito agoniada, muito triste, muito aflita, muito assim. Até que Deus começou a falar comigo. E eu resisti. Até onde deu. Até que eu fui, escutei uma pregação, comecei a escutar louvores e me derramei em lágrimas. E a partir daí eu falei, não, eu só volto quando Deus falar pra mim assim, você vai ter que voltar. Porque você precisa voltar. Então eu apaguei tudo. E eu fiquei totalmente sem redes sociais. E nesses 20 dias que eu fiquei sem internet, que eu fiquei sem rede social, eu orei muito, eu clamei muito e eu acho incrível o quanto Deus, ele vem mostrando pra mim o quanto ele está comigo. E nisso tudo, no dia que eu orei, que eu pedi muita sabedoria, pedi paciência, e Deus me colocou nesses 20 dias em um momento de testar o meu emocional, né? Então eu fui viver uma prova do meu emocional, digamos assim. E enfim, estou aí vencendo, né? É difícil, mas pra mim eu estou vencendo. Eu já venci, na verdade, né? A gente tem que profetizar palavras boas, então eu já venci meu emocional, já pedi perdão pra quem eu tinha que pedir perdão, enfim. Então eu vou falar um pouco sobre a minha infância. Gente, eu nasci em Parelhas, né? Rio Grande, no interior do Rio Grande do Norte. O meu pai, ele trabalhava como pedreiro. Enfim, auxiliar, enfim, ele trabalhava ou fazendo bico, como queiram chamar. E minha mãe era cabeleireira. No interior, a gente sabe, salão de questão de beleza, principalmente 20 anos atrás, era muito complicado financeiramente. Então, eu lembro de algumas situações específicas que foram difíceis. Graças a Deus eu não lembro de passar fome, mas eu lembro da gente passar por muito aperreio. Até que veio a separação dos meus pais. E minha mãe foi para Natal e eu fiquei no interior com a minha tia, né, que me criou até os meus 11 anos. Eu lembro nessa época, minha tia ia para a igreja católica, só que eu ia para a igreja evangélica com a minha avó. Então eu acho que foi o único momento assim que eu parava e eu refleti. Acho que aos 7 anos de idade foi a primeira vez que eu vi o meu pai usando drogas. E eu lembro fixamente do olhar dele pra mim. E nesse dia, no dia seguinte, eu acho, não me lembro, não me recordo muito bem, a gente foi pra igreja. E eu escutei a palavra. E eu lembro que eu tinha, acho que era R$1. Eu escutei a palavra e eu acreditei muito naquilo ali. E eu lembro que foi a primeira oferta que eu dei no altar, mas nossa, aquilo me trouxe um alívio tão grande, aquilo me trouxe, sabe? Enfim,
eu sei que muitas pessoas são contra, enfim, eu não tô aqui pra dizer se eu sou... Enfim, eu estou aqui pra dar o meu testemunho até agora, né? Então, nisso tudo que aconteceu, eu não lembro, assim, o cronograma, mas eu lembro de situações e palavras e, enfim, coisas, até porque eu era uma criança, então eu lembro do que eu escutei, do que eu vi, mas eu não lembro o cronograma de que tudo aconteceu e como foi que aconteceu, né? Eu tenho a minha visão do que eu vivi naquela época. E eu lembro que a minha mãe tinha ido embora para Natal e enfim, para buscar melhoria. E o meu pai trabalhava, e acho que ele foi, na época ele tinha ido pra Caicó também pra procurar emprego, alguma coisa assim, e foi logo na época que eu vi ele usando drogas pela primeira vez. Foi muito difícil, nossa, eu acho que, enfim. E eu lembro que as pessoas elas são tão ruins, gente, tão ruins assim, em questão de, sabe, eu escutava das pessoas falando que minha mãe me abandonou. Como é que você fala pra uma criança de 7, 8 anos que a mãe dela abandonou ela? E as pessoas falavam isso pra mim. Só que eu tinha o meu pensamento. Eu escutei o que minha mãe falou pra mim. Eu vi o sofrimento da minha mãe. Eu lembro do choro da minha mãe de não poder me dar alguma coisa. Então, eu não acreditava naquilo ali, mas eu ficava mal. E teve um ano em questão que eu falei assim, meu Deus, todo mundo tem seus pais, todo mundo tem sua família, todo mundo tem todo mundo junto e eu quero isso, né? Eu lembro que eu fiz uma cartinha, escrevi uma cartinha e falei, e minha avó saiu mostrando pra todo mundo que minha avó era uma grande fofoqueira, né? Mas era tão íntimo aquilo meu, sabe? E eu falei assim, no dia que eu tiver um filho, eu vou dar essa família que ele não teve, mas eu quero uma família, sabe, com muito amor, com muito... Então eu sempre tive isso na minha mente. Eu acho que é por isso que Miguel, ele é tão assim com família. Enfim, ele é uma criança incrível. Eu não tô falando as coisas como eu gostaria de falar, gente, porque tô lembrando das coisas, das situações, e aí eu tô só falando. Então, assim, eu comecei, acho que com 11 anos de idade, um tio meu, que usava drogas, enfim, também. Eu tinha uma boneca, que era enorme, assim. E essa boneca, ele pegou essa boneca, ele destraçou a boneca e falou que se me visse em algum canto, ele faria isso. Minha mãe ficou desesperada, todo mundo ficou desesperado, e foi esse o motivo que eu fui pra Natal. As pessoas tentaram esconder de mim, mas minha avó era fofoqueira, minha avó me contou. Enfim, não foi por mal, gente, ela não fez por mal, ela só falou realmente porque eu não queria aceitar, porque eu fiquei, meu Deus, mas agora que eu vou jogar vôlei? Como assim? Eu quero jogar vôlei, eu não quero ir morar em Natal, eu tenho meus amigos, enfim, né, aquilo tudo que criança tem. E aí eu vim embora pra Natal por causa disso. Quando eu cheguei em Natal, eu vim morar com a minha mãe, e foi muito, enfim, eu esperava uma coisa e aconteceu outras, que enfim, não quero falar sobre isso. Mas veio a minha gravidez, né? Quando veio a minha gravidez, nossa, foi tudo tão difícil. Acho que todo mundo já sabe do meu processo da gravidez e tal. Algumas pessoas queriam que eu abortasse. Foi muito dolorido você ter um filho. Tipo, eu sempre pensei, não quero ter um filho, mas quando eu pensava em ter um filho, eu sempre pensei em meu filho ser amado por todo mundo e, sabe, ser super desejado. E aí, quando você engravida na adolescência, as pessoas surtam, né? E eu lembro, nossa, enfim, vocês já sabem, isso aí também é o assunto para outro, eu quero falar apenas de mim, né, aqui. E enfim, eu entrei num ciclo vicioso de falar, de vir pra internet, foi logo quando tudo aconteceu, depois aconteceu as coisas da internet e eu entrei num ciclo vicioso de reclamação. Então, quando Deus falou agora comigo, ele falou assim, você agora vai dar testemunho que eu tenho um plano pra você, né? Eu tenho um plano pra você e você vai dar o testemunho dos livramentos, de tudo que eu já fiz por você. E quando vocês pegam a Karine de 5 anos atrás
e traz pra Karine de hoje, meu Deus, assim, a minha vida tá muito melhor do que há 5 anos atrás, que há 6 anos atrás, que eu morava na casa de outras pessoas. Eu moro aqui ainda, a gente tá morando no quarto, mas a gente paga o quarto, né? Porque não tem casa. Não é porque a gente tá morando no quarto porque não tem casa. Porque se tivesse casa, a gente estaria morando na casa da gente, né? Mas Deus vai mostrar uma casa pra gente. E, enfim, eu morava na casa dos outros. Eu não tinha dinheiro pra comprar roupa pro Miguel. E a diferença, né? Eu nunca nem imaginei que eu ia estar aqui. Era um sonho, mas que eu achava que esse sonho nunca seria alcançado. E eu me peguei vivendo um sonho meu de 5 anos atrás e reclamando do que eu estava vivendo. Então, não era isso que eu queria. E por isso foi que eu me afastei das redes sociais, né? Então, eu só quero mostrar pra vocês que desde o início Deus vem me guardando. E eu tenho certeza que vem guardando você também, só que você ainda não consegue enxergar. E eu não quero ser uma pessoa que vai alimentar esse sentimento dentro de vocês. Não quero. Não é isso que eu quero. Não foi pra isso que eu quis entrar na internet. Eu quis entrar na internet pra trazer humor, pra N motivos. E quando a gente reclama muito, quando a gente acaba dificultando o processo de Deus nos abençoar, porque a gente é ingrato. E eu estava sendo uma pessoa muito ingrata. E eu não quero mais isso. Então, assim, de tudo, quando eu era criança, eu já escutei de uma pessoa que eu fui enviada pelo diabo. E a pessoa pode nem lembrar o que ela falou isso pra mim, que ela magoou dessa forma, porque eu era muito criança. Então a gente acha que a criança não vai lembrar dessas coisas, porque enfim. Mas quando algo é forte pra criança, é uma palavra forte que a criança recebe, a criança vai lembrar, porque eu lembro. Eu lembro que naquela hora eu parei assim, eu olhei e Deus veio. Eu acho que foi a primeira vez que Deus veio e falou assim comigo: não, eu tenho um propósito pra você. E eu fiquei olhando assim e eu falei, por que essa pessoa falou isso pra mim, entendeu? Mas falou e, enfim, os motivos a gente, né, não tem como a gente saber. Mas, assim, então, gente, o que eu quero falar pra vocês também é o seguinte: se você não quer que seu filho no futuro use drogas, não use agora. Eu acho um absurdo e uma falta de responsabilidade, porque as pessoas não sabem o quanto isso. Assim, você não prejudica só você, você prejudica a sua família. A todas as pessoas que te amam, você prejudica. E uma coisa, quando eu estava grávida, meu pai me falou foi o seguinte: é porque ele usava só maconha e tal. E aí ele falou pra mim que na época, enfim, com as amizades e tudo mais, a maconha já não tava mais fazendo efeito, e enfim. E aí foi quando, em uma roda, ele experimentou outras coisas e foi experimentando outras coisas. Então, gente, cuidado para a atenção que vocês dão para certos tipos de amizade, sabe? Porque daqui a 20 anos essa pessoa não vai estar com você. Porque se você passar por uma overdose, quando meu pai teve uma overdose no Rio de Janeiro, ninguém esteve com ele. Entendeu? Cadê aqueles amigos que ofereceram ele? Nem sabe, entendeu? Mas quem sofreu fui eu, a filha dele. Então, e ele, né? Então, assim, vocês pensem que vocês são um exemplo pro filho de vocês. Não é o que você fala, é o que você demonstra, entendeu? E então, assim, não faça aquilo que você não gostaria que seu filho fizesse. Você é adolescente, você às vezes já é mãe, já tem um filho, então que tipo de exemplo você vem dando pro seu filho, sabe? Você, por acaso, tipo, mora dentro da casa da sua mãe e você grita a sua mãe na frente do seu filho, quando seu filho crescer, você não vai poder reclamar porque o seu filho está gritando com você. Porque o exemplo que você deu foi esse, mosca. Satanás. Mas é isso. Então, eu quero conversar mais com vocês, mas o primeiro momento é isso. Enfim, gente, obrigado se você assistiu tudo. Curta, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar assistindo, ou comenta vem no meu direct, fala comigo.
vem me conta a sua história, que eu quero escutar, eu quero ver o que você tem pra falar pra mim, eu quero saber a sua história. E se precisar de mim, eu vou estar aqui, tá? Pra falar, às vezes eu não posso responder na hora, mas quando eu tenho um momento, um tempo, eu vou responder. E é isso. Curta, compartilha, me segue no Instagram e é isso. Tchau!